portuguesa pelo rendimento básico incondicional, investigador associado do CEVIPOF em Paris, e tenho vasta obra publicada sobre este tema do rendimento básico incondicional, que é um tema que tem sido cada vez mais discutido à medida que vamos tratando o problema da distribuição. Isto é, a distribuição, que durante muito tempo foi visto como o problema central da economia, é central para resolvermos os problemas atuais e, nomeadamente, o primeiro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o objetivo de redução da pobreza. Durante muito tempo, os economistas pensaram que com o crescimento económico acabar-se-ia por resolver esta questão. Outros economistas entendiam que não só o crescimento económico não traria por si só os mecanismos de redistribuição necessários para resolver os problemas de pobreza, como muitos outros entendiam desde o século XIX e nos últimos 50 anos de forma mais articulada, que os limites ecológicos do planeta não permitiriam esse crescimento indefinido. E, nesse sentido, seria preciso tratar a distribuição. E a temática do RBI surge como uma das propostas que é feita também nesse contexto desta necessidade de repensar a questão da distribuição. E, para falar sobre ela, não podíamos estar melhor acompanhados do que pelo professor Roberto Merrill, que há várias questões que o RBI levanta, que modelo de sociedade é que traz, como é que pode ser financiado, como é que esse financiamento próprio traz alterações de políticas públicas com impacto na sociedade, tudo questões que ele saberá responder muito melhor que eu e, portanto, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa cidade de Angra. E a última vez que via falar foi quando eu estava a organizar um evento, ou o centro de que eu era diretor estava a organizar um evento semelhante na Universidade Católica no Porto e, portanto, passados acho que 5 anos ou mais, já não sei quanto tempo foi, estou ansioso por ver os desenvolvimentos que houve no tema e passo sem mais a palavra ao professor Roberto Merrill, mais uma vez agradecendo a sua presença. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado a todos os envolvidos na organização deste evento. É uma honra muito grande poder falar aqui em Angra e sobretudo nesta casa, na Casa do Povo, e um enorme prazer também. Portanto, sim, eu tenho andado a estudar este tema nos últimos anos e sinto, é uma espécie de polvo. Eu gostaria até de poder estudar menos o tema, mas há sempre novas coisas a acontecer e, portanto, continuo a estudá-lo, e é um tema bastante interessante porque, de facto, como dizia o Nuno, é bastante provocador, inovador na questão da distribuição da riqueza, digamos assim. Portanto, a minha agenda, eu vou falar não muito tempo, para depois termos mais tempo para discutirmos entre nós sobre se esta ideia é ou não é plausível, se vale ou não vale a pena tentar implementá-la. Portanto, a minha agenda vai ser simplesmente começar por definir o que é o rendimento básico incondicional. Depois vou expor os principais argumentos a favor e contra esta ideia e vou terminar depois por fazer um mapa das experiências piloto que estão a ser feitas pelo mundo inteiro sobre o RBI. Portanto, é este o programa. Nada de demasiado vasto. Portanto, o primeiro passo intelectual para nós, para um leigo, para perceber o que é o RBI, é talvez compará-lo com o RSI, não é? Porquê que o RBI, porquê que o rendimento básico incondicional é diferente do rendimento social de inserção? E porque são coisas bastante parecidas no fim da história, não há assim uma diferença tão chocante quanto isso. Há algumas questões éticas que se colocam e questões de justiça política também, e vou expô-las e vamos poder debatê-las. Mas no final da história não é assim tão diferente. Porquê é que é, no entanto, diferente? É a palavra incondicional, obviamente, não é? O RSI é um rendimento social que é distribuído apenas aos mais necessitados e traz certas obrigações, por razões completamente válidas e que vamos poder discutir também. O rendimento básico incondicional é universal, portanto é para todos e não apenas para os mais desfavorecidos, é para todos os cidadãos e os residentes legais de uma nação. Portanto, aí há uma diferença, é como pensem no voto. O voto também é universal, todos os cidadãos têm direito a votar, todos os cidadãos têm direito a um acesso à saúde, a um acesso a uma educação. Portanto, nós já temos muitas conquistas sociais que são universais.
E o RBI pretende entrar nesta linhagem de conquistas sociais com ambição universal. E por razões pragmáticas também, não apenas teóricas. O aspecto central de incondicional é o segundo ponto, livre de obrigações. É este ponto que é o coração da ideia. Portanto, e é isso que choca, que pode chocar eticamente e politicamente as pessoas, porque nós vivemos, desde as revoluções e desde que vivemos em regimes, em democracias com constituições, em regimes com direitos, não é? Em regimes liberais, republicanos, se quiserem. Um fundamento do nosso contrato social é que nós temos direitos, mas também temos deveres. Não é? Ou seja, a ideia é que nós recebemos apoio do Estado, que somos todos nós, mas também devemos contribuir em algo à sociedade. E, aliás, o RSI, um dos argumentos que o justifica, que justifica o facto que o RSI obriga aqueles que o recebem a dar algo em troca, a seguir informações, a explicarem bem a sua vida, a exporem a sua intimidade, a sentirem-se envergonhados, estigmatizados. Tem algumas implicações um pouco negativas, mas a implicação positiva é o dever de poder retribuir à sociedade aquilo que a sociedade nos está a dar, um rendimento social de inserção. Portanto, seguimos formações, procuramos empregos, etc. Temos que ser pobres decentes, no sentido em que temos de dar algo em troca àquilo que a sociedade nos dá. O RBI quebra um pouco esta lógica. E é este ponto que, no fundo, está por trás de todo o debate, digamos assim. E a posição que vocês tiverem sobre este ponto, esta propriedade de livre de obrigações, é o que vai determinar se são a favor ou contra o RBI, no final do raciocínio. E, por fim, uma diferença também com o RSI é que é individual. Que a individualidade até decorre, de facto, da universalidade, digamos assim. Porque, como é para todos os indivíduos. E, portanto, não é calculada em função do agregado familiar, como é o caso do RSI. Estas são as três propriedades principais do carácter incondicional, sendo que o ponto 2, livre de obrigações, é o coração da ideia. Pode-se dizer também que este rendimento deve ser de uma quantidade suficiente para ter uma vida digna. Não vamos entrar em debates sobre o que é uma vida digna, podemos cancelar esse debate dizendo que simplesmente um rendimento que esteja acima do limiar da pobreza, vamos dizer que é digno. Sabemos que não é verdade, mas pelo menos como temos um limiar da pobreza oficial, podemos dizer, ok, um rendimento básico e condicional de 500 euros seria razoável. Permitiria um certo acesso a uma vida digna. É isto. Como definição, portanto, vou avançar rapidamente na história da ideia. Não é uma ideia completamente nova, pelo contrário, foi avançada pela primeira vez pelo Thomas More, num livro que se chama Utopia, em 1516. Depois um amigo dele tornou a ideia mais sistemática, um pensador de Louvain, ali aqui, daquela zona. O Thomas More era inglês, mas andou muito pelos Países Baixos. E, aliás, esta ideia apresentada pela primeira vez na história das ideias é pela voz de um viajante português, porque os portugueses também nessa altura andavam por todos os lados. 1516, nós nessa altura já quase que dominávamos o mundo, digamos assim. E é curioso, é uma curiosidade, é uma anedota, digamos, histórica. Mas é um português que propõe essa ideia, porque ele viajou à Utopia, e na Utopia é uma ilha onde as pessoas têm acesso a um rendimento básico, e por outras razões também. O Thomas Paine, um americano que foi bastante influente não só nos Estados Unidos, mas também durante a Revolução Francesa, escreveu este panfleto que foi um autêntico best-seller na história, a Justiça Agrária, onde também defende a ideia de um dividendo que seria entregue aos cidadãos assim que atingissem a maioria de idade, os 21 anos, e que permitiria que eles começassem a vida em pé de, digamos, de igualdade de oportunidades. E por aí fora, o Charles Fourier, famoso utopista do século XIX, também defendeu a ideia. Não é exatamente
A ideia, segundo as 3 propriedades que eu vos defini, por vezes aproxima-se, acho que agora isto ficou, apagou-se. Não, continuar. Mas mesmo assim, digamos que estas pessoas são os pais desta ideia. E por aí fora, pelo século XX, o Bertrand Russell, o famoso filósofo inglês, obrigado, o James Mead, um economista importante no Labour Party, que também defendeu o rendimento. Ele defendeu claramente o rendimento básico incondicional, tal como definido. O Friedman, também um economista, portanto, o James Mead, economista, o Friedman também, defendeu uma variante do RBI que é o Negative Income Tax, que não é exatamente um RBI, mas é muito parecido. O André Gorz, um dos fundadores do pensamento ecológico, acabou, no fim, já bastante idoso, por aceitar que era uma ideia razoável. E hoje em dia é verdade que os partidos mais abertos ao RBI, que têm quase todos os partidos ecologistas na Europa, defendem uma forma ou outra de RBI. Os verdes são muito abertos à ideia de RBI. Acho que no espectro ideológico, os verdes são o partido mais aberto a esta ideia. E, por fim, o Philip Van Parijs, que é um filósofo que está perfeitamente em boas condições mentais, ainda há 2 meses esteve em Braga num colóquio que organizei no Minho, e que, para mim, é o defensor mais rigoroso de todos estes pensadores da ideia. Escreveu um livro que é um clássico já de filosofia política, centrado sobre o rendimento básico incondicional, e realmente é o melhor representante intelectual vivo desta ideia. Pronto. E em Portugal nós temos um livrinho também que resume esta história toda, publicado por mim e por 3 colegas. Somos os 4 filósofos, portanto é uma perspectiva mais completamente de filosofia política, mas pelo menos temos acesso em língua portuguesa a esta ideia. Bom, então vamos ao fundo da história, não é? Vamos começar pelos argumentos contra o RBI. Sim, é verdade que o RBI tem sido bastante falado, e eu fiquei muito surpreendido nos últimos debates das legislativas há poucos meses, de ver que não sei se vocês seguiram na televisão, eu segui os debates, mas todos os líderes de todos os partidos, dos principais partidos em Portugal, tomaram uma posição pública, todos contra o RBI, a começar pelo Chega, e depois todos sentiram-se na obrigação de falar sobre isso. Eu fiquei, de facto, isto entrou mesmo no debate político, mesmo se é sempre para rejeitá-lo de maneira demasiado rápida, infelizmente. E neste momento há 2 partidos na Assembleia que defendem esta ideia, que é o PAN, que já o defendia há uns anos, e agora o LIVRE, via o deputado Rui Tavares. Argumentos contra. Um argumento que se ouve muito e que as pessoas usam de maneira retórica, porque é um argumento retórico, é um argumento... o RBI é imoral, ou não é ético, ou não devemos... o RBI devemos rejeitá-lo porque trabalhar faz bem. Porque uma vida boa, uma vida florescente, uma vida que floresce, não é? Podemos pensar no Aristóteles, numa ética das virtudes, uma vida completa é uma vida onde o trabalho é essencial. Mas isso é uma ética pessoal, não é uma ética que se pode impor a todos os cidadãos em democracias liberais, pluralistas como as nossas. Mas, de facto, como nós temos todos um lado muito conservador, temos tendência a utilizar argumentos paternalistas no debate público. E este argumento funciona muito bem. As pessoas confundem este argumento ético com o argumento político que vamos ver já a seguir. Mas pronto, eu concordo que trabalhar faz bem. Eu trabalho porque faz-me bem, sinto-me bem, mas eu não vou impor. Eu tenho um amigo que herdou uma pequena fortuna, para que possa viver sem trabalhar, e ele passa o tempo dele a fazer árvores genealógicas. Estou a inventar completamente este amigo. E eu não lhe vou dizer é imoral, eu posso dizer sim, de
devias trabalhar, mas eu não posso proibi-lo de fazer isso. Se ele herdou-me dinheiro, nem sequer trabalhou, não é? nem podemos utilizar o argumento sim, mas ele trabalhou já muito e agora pode descansar e ir de férias e jogar golfe e fazer árvores genealógicas, fazer o que quiser. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a seguirem um certo tipo de vida. As pessoas têm a liberdade, é um direito fundamental garantido, de escolher a vida que querem viver. Portanto, este argumento ético, apesar de não ter nenhuma força justificativa, digamos assim, mexe com as nossas crenças morais individuais e depois levamos essas crenças morais individuais para o domínio da política e o debate fica um pouco empobrecido. Portanto, este argumento deve ser rejeitado porque é fraco, porque não devemos impor a ninguém um estilo de vida em particular. E o segundo argumento, esse sim é muito forte e eu próprio não consigo rejeitá-lo. Isso faz com que eu, de facto, não tenha a certeza que o RBI seja uma muito boa ideia. Mas não faz mal porque é um nível teórico que não impede que o RBI possa ser aplicado na realidade e se os efeitos forem bons, então a teoria não interessa. O que interessa é os efeitos. Mas a nível teórico é verdade que o RBI parece injusto por ser incondicional no sentido livre de obrigações, que é a tal propriedade central da ideia, por causa precisamente que nós estamos todos no mesmo barco, não é? O contrato social é um contrato entre cidadãos livres e iguais. Não há ninguém que não deve contribuir ao bem-estar da sociedade se é capaz de o fazer. E o RBI parece ir contra essa ideia, porque se é incondicional, então estamos a receber algo dos outros e não estamos a ser obrigados a dar nada em troca. E podemos então dizer que os beneficiários do RBI estão a explorar os outros, não é? Porque estão a receber dinheiro do esforço e do trabalho dos outros cidadãos, sem tentarem dar nada em troca. E, portanto, estão praticamente, na realidade, a excluir-se do contrato social. Estão a sair da sociedade. E nós não queremos isso porque nós somos todos livres e iguais. Nós queremos todos respeitar-nos uns aos outros. E respeitar implica que cada um dê à sociedade aquilo que pode dar e que a sociedade dê às pessoas aquilo que elas precisam. Isso é um respeito básico que faz funcionar o nosso contrato social. Portanto, aí podemos discutir, eu tenho muitos, se vocês acharem sim, isso é verdade, devemos ser contra o RBI porque todos devemos contribuir, tenho uma grande reserva de contra-argumentos, mas que não vou deixar à vossa imaginação trabalhar e depois contra-argumentos se quiserem. Outra objeção muito utilizada é que o RBI é muito bonito, até pode ser justo, até pode ser ético, mas é impossível de financiar porque sai muito caro, porque se multiplicarmos 500 euros por 10 milhões, é uma soma astronómica e nem sequer conseguimos encontrá-la e, portanto, é uma utopia, como o livro do Thomas More, entre 1516, não passa de uma utopia. Pronto, eu sou filósofo, não sou economista, mas apesar de não ser economista, acho que dizer que 500 euros vezes 10 milhões seria o custo da medida parece-me um pouco infantil. Acho que nenhum economista sério admitiria isso, porque devemos distinguir o custo bruto da medida do custo líquido, não é? Porque, na realidade, quer dizer, há várias maneiras de financiar o RBI, mas, em princípio, como a frase na apresentação do Nuno, a palavra-chave, quero dizer, é distribuição. E, em princípio, o RBI deve ser visto como uma medida de redistribuição da riqueza. E, portanto, o que significa é que, de facto, vai haver dinheiro via os impostos, dinheiro que vai vir da classe mais abastecida e que vai ser transferido para aqueles que mais precisam. Esses são os beneficiários líquidos do RBI. Os 20% menos favorecidos da sociedade portuguesa vão realmente receber todos os meses um cheque de 500 euros, admitindo que a ideia seja ética, política, legítima e justa e tudo o que quiserem. Admitindo que o debate político e ético esteja resolvido e agora queremos saber como financiar. Acho que a primeira
ideia de bom senso é ver o RBI como uma medida de redistribuição de riqueza e que, mesmo se os 10 milhões de portugueses recebem os 500 euros por mês, no final do ano há uns que vão ser mais taxados, tão taxados vão eles ser, que não vão estar a receber, a ser beneficiários líquidos do RBI, vão estar a financiar o RBI daqueles que mais precisam. E depois é preciso fazer um estudo muito de graduação, porque, digamos que, eu ainda não mencionei isto, mas a grande vantagem do RBI em relação ao RSI qual é? É que pode ser cumulado, como é incondicional, como não tem condições, quer dizer que estamos a trabalhar ou estamos desempregados, recebemos. Somos ricos ou somos pobres, recebemos. Toda a gente recebe. E, portanto, eu estou a receber um RSI e, quando arranjo um emprego, deixo de receber o RSI. É claro que muitas vezes não me interessa arranjar um emprego. Mais vale guardar o RSI e fazer uns pescados, fazer um bocadinho de economia paralela, ou cuidar da minha avó, ou ir estudar, ou fazer outra coisa, o que eu quiser, mas é um trade-off que para muitas pessoas que recebem o RSI não é interessante necessariamente, ou porque o emprego é desinteressante, porque não lhes apetece fazer isso, querem fazer outra coisa e, portanto, preferem ter o RSI. O RBI quebra essa lógica, porque não se perde quando se encontra um emprego. E, portanto, acumula-se. É como se tivéssemos dois salários. O salário do cidadão, que recebemos porque somos um cidadão, e depois o salário do emprego, se quisermos ganhar mais dinheiro. E, de facto, é muito motivador poder adicionar 2 salários. Essa é a grande vantagem que eu acho que deveria ser testada, porque se realmente funcionar, se realmente as pessoas que recebem o RSI começam mais facilmente a procurar empregos porque sabem que não vão perder esse RSI, devemos testar essa ideia. Mas vamos voltar a isso. E, por fim, uma última objeção seria dizer que não deve ser universal, deve ser só distribuído aos que mais precisam. Falou-se bastante disto. Eu próprio discuti com a minha mulher sobre este tema, porque ela vai receber os 125 euros que vão agora cair, que é uma forma de RBI evidente, mas é só one shot, é só uma vez. E ela dizia, não, mas eu preferia que eu não preciso tanto desse dinheiro como os mais desfavorecidos, eu preferia que o governo desse 300 euros a 20% dos portugueses mais desfavorecidos, em vez de dar a pessoas que ganham até 2.700. Pronto. E eu comecei a irritar-me, a explicar que não é bem assim, porque depois ela vai pagar mais impostos e, portanto, é melhor a lógica universal, porque sem lógica universal nós começamos a separar-nos um pouco. É por isso que este tema da universalidade também é interessante, mas é intuitivo. Nós percebemos o que é porque é que o Estado Social, se não tiver uma tendência universalizante, deixa de ser um Estado Social. Bom, estas são as principais objeções. Se tiverem outras, seria um prazer poder vê-las convosco. Vou passar aos argumentos a favor, já expus alguns, mas e acabei de expor realmente a razão principal para mim, a razão que faz com que eu acredite que vale a pena testar o RBI, a razão principal é mesmo a primeira. Pode ser um instrumento muito mais eficaz do que o RSI para lutar contra a pobreza. E não é preciso ser nenhum místico para perceber porquê. Se de repente é possível que os mais desfavorecidos recebam 500 euros por mês, de maneira até à morte, é óbvio que o problema da pobreza torna-se quase irrelevante. Admitindo que os problemas de inflação possam ser resolvidos, coisas que eu deixo aos economistas resolverem. Mas digamos que a esse nível poderia ser mais eficaz, o primeiro ponto. E o segundo é que, de facto, se motiva as pessoas a trabalharem porque não se perde quando se arranja um emprego, então é mesmo eficaz. Porque o que nós queremos é pôr as pessoas a trabalhar, mas naquilo que elas gostam.
Um argumento muito utilizado, sobretudo pelos donos das máquinas que vêm da Califórnia, não é? Da Silicon Valley, é por isso que este tema aparece muito nos mídia, não é só porque não vem por acaso, são porque, em parte, os donos dos mídia são os donos das máquinas e eles são todos a favor do RBI porque eles sabem que vão tirar os empregos às pessoas com os robôs. E como eles precisam de pessoas para comprarem as máquinas que eles estão a construir, muitas pessoas, e sobretudo os neoliberais, se quiserem, são a favor do RBI porque precisam de compradores para as suas máquinas, e é um argumento que a mim não me atrai ideologicamente, mas de maneira pragmática é bastante realista, ou seja, há muitas previsões mais ou menos credíveis sobre o facto que nós vamos atravessar talvez umas décadas difíceis ao nível do desemprego provocado pela introdução em massa, introdução das máquinas e dos robôs na produção. Um argumento que me parece ideologicamente mais interessante a favor do RBI é a questão do RBI nos mexer um bocadinho nas águas. Ou seja, nós, por um lado, falamos de emprego, depois há o trabalho. E no fundo, há muitas pessoas que têm um emprego e que não fazem quase nada, não trabalham quase nada. E há muitas pessoas que trabalham, e trabalham muito, mas não têm um emprego. E o RBI permite retribuir, não é? Permite, no fundo, se todas as pessoas têm direito a um RBI, então já não interessa muito se estão empregadas ou não. Estão a trabalhar e a fazer aquilo que querem, independentemente de serem produtivas ou não para a sociedade. Portanto, este argumento parece muito interessante, mais filosófico, e também podemos discuti-lo, eu posso desenvolvê-lo um pouco, não me quero alongar demasiado. Um argumento mais básico é simplesmente como o RBI é um instrumento de redistribuição da riqueza, ou de pré-distribuição da riqueza, ou de distribuição da riqueza, pode, de facto, contribuir a reduzir as desigualdades injustas e nós não temos só desigualdades justas, nós também temos algumas desigualdades injustas. E, portanto, nesse sentido, o RBI pode ser um instrumento, como tantos outros, para reduzi-las. Um outro argumento mais de carácter liberal, mas no sentido nobre, no sentido dos liberais que andaram por aqui, tenho andado a ler um bocadinho a história de Angra, no sentido clássico do liberal, e que atrai muitas pessoas, é que de facto o RBI permite simplificar a burocracia ligada à assistência social, porque nem que seja toda a parte de controle, não é, dos beneficiários do RSI desaparece. A única parte que fica é a parte de acompanhamento. Mas já não vamos andar atrás das pessoas a controlá-las para saber se são bons ou maus pobres, porque essa distinção vai deixar de ser relevante com o RBI, já que todos recebem. Portanto, fica apenas a máquina de acompanhamento para as pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, seja o que for, para inseri-las na sociedade. E a razão talvez mais filosófica é a última. Talvez o RBI seja um excelente instrumento para nós sermos mais livres, no sentido de termos mais liberdade de decidir o que fazer com as nossas vidas, já que é um rendimento distribuído de maneira incondicional, e se gostamos de fazer uma coisa que não rende, que não nos dá um emprego bem pago, não faz mal porque temos aquela base e então arriscamos mais facilmente. Até podemos ir ao banco e dizer, eu recebo um RBI, fazem-me um empréstimo, talvez, se o negócio for interessante, enfim, podemos arriscar mais com o RBI. E, portanto, também há todo um debate completamente filosófico sobre as definições da liberdade, mas, em geral, o RBI é associado, defendido por liberais ou libertários, precisamente por isso, por permitir às pessoas serem mais livres. Pronto, este é a essência das razões a favor e contra o RBI. Eu queria agora simplesmente dar-vos uma ideia do que é que está a passar no mundo real sobre o RBI. Porque há, de facto, este é um mapa que foi feito pela Juliana Birada Nir, que dirige um centro na Universidade de Stanford,
sobre RBI, num centro na Universidade de Stanford, que é uma excelente universidade, uma das melhores do mundo, portanto, mas é na Califórnia, obviamente, portanto, é normal que eles tenham querido fazer lá um centro sobre isto, e portanto é simplesmente um mapa das experiências piloto que estão a ser feitas pelo mundo, e como veem, há experiências piloto sobre RBI em todos os continentes. Eu tenho andado a estudar esta questão porque um dos projetos financiados pela FCT foi precisamente sobre a filosofia política dos experimentos, das experiências piloto RBI. Portanto, nós lá na Universidade do Minho temos um grupo de doutorandos a trabalhar sobre este tema e portanto, temos andado a estudar os resultados e fizemos também... publicámos agora em janeiro um livro sobre isso, onde realmente o que eu reparei é que não há uma comunicação muito boa entre os responsáveis de experiências pilotos pelo mundo. E então quis escrever um livro com 2 colegas que permitisse perceber o que é que eles estão a fazer em comum, quais são as diferenças, e que eles depois possam ler esse livro e comunicar entre eles: mas tu estás a trabalhar assim, porquê? Quais são os resultados que esperas do RBI, etc. Portanto, eu espero que o livro seja lido pelos responsáveis, tanto investigadores como responsáveis políticos envolvidos nas experiências piloto. Mas queria-vos dizer que, em geral, os resultados são muito positivos, ou seja, também, mais uma vez, é muito intuitivo. Quando se dá dinheiro às pessoas, em geral, as pessoas gastam-no bem, sobretudo se for um RBI, porque permite depois acumular dinheiro com o emprego ou com a criação de uma empresa. Portanto, não há nenhum segredo. Mesmo a experiência mais mediatizada que chegou em todos os mídias do mundo foi a experiência finlandesa. Eu segui de perto e fiquei muito surpreendido com o spin mediático, porque a experiência foi mesmo um sucesso a todos os níveis, mas por razões que eu desconheço completamente, eu parecia estar a ver fake news o tempo todo, porque os títulos eram sempre experiência finlandesa falhou, mas não é verdade. Mas não interessa. Em geral, os resultados são positivos a todos os níveis. E uma iniciativa muito interessante é a iniciativa deste senhor, o presidente da Câmara de Stockton, que é uma cidade ao pé de São Francisco com problemas de pobreza bastante graves. Decidiu lançar uma experiência piloto na cidade dele. Os dados ainda estão a ser analisados. E, entretanto, lançou esta Federação dos Presidentes de Câmara a favor do RBI. E estas são as cidades que estão a ter experiências piloto nos Estados Unidos. Portanto, neste momento, os Estados Unidos é o país com mais experiências piloto de longe, e já há muitas mais do que... Neste momento, há mais ou menos 100 cidades nos Estados Unidos a fazerem experiências piloto, e há um centro de investigação da Universidade de Pensilvânia que está a juntar toda esta informação empírica para poder depois traduzi-la em resultados que possam ser científicos e universalizáveis, etc. E eu tenho a Catarina Neves, precisamente quem falaste há pouco, acaba de passar 6 meses na Universidade de Pensilvânia, nesse centro, precisamente também a fazer entrevistas a pessoas que estão a receber o RBI sobre a questão, precisamente, da reciprocidade. Ou seja, a tal objeção central ao RBI, não é? Se nós recebemos algo e não damos nada em troca, então isso é injusto. Tem a ver com a questão da reciprocidade. E portanto, ela está a estudar essa questão a nível mesmo empírico dos beneficiários e a perguntar-lhes: mas acham que quando recebem um RBI não estão a retribuir à sociedade? Esse tipo de perguntas. Pronto. Porque é que eu acho útil que haja uma experiência piloto? Porque, por razões científicas, obviamente, mas eu gostaria imenso que houvesse uma em Portugal, por razões pragmáticas também, porque se nós tivéssemos algo assim, obviamente que iríamos enriquecer o debate público, e iria ser um debate muito mais concreto do que os debates que temos tido até agora, que são completamente caricatos. As pessoas simplesmente não levam a sério a ideia, não sei porquê, e portanto, se nós tivéssemos uma experiência cá, obviamente que com informações empíricas a saírem, com as notícias, com as entrevistas aos beneficiários, com o que eles nos contam da sua experiência,
com as pessoas a começarem a arranjarem empregos e a receberem um RBI, poderia ser muito interessante. E por essas razões sou também a favor de uma experiência piloto no nosso país. E agradeço. Acho que já falei demasiado.